Ah, é uma mulher que quer ser homem. Macho e fêmea. A gente passa por etapas. A primeira etapa é a aceitação, é a gente entender o que a gente é. E a segunda etapa é quando a gente já entendeu e a gente já se considera homem trans, mas ainda não faz tratamento hormonal, que são os pré-T's. São as pessoas que ainda não iniciaram o tratamento hormonal. E tem as pessoas que já começaram o tratamento hormonal há pouco tempo, que eles estão começando a sentir aquela questão dos hormônios, os primeiros efeitos, por exemplo, a mudança da voz, a força, o suor, aquelas características iniciais mais masculinas, como se fosse uma nova adolescência, uma outra adolescência que ele estivesse passando, as espinhas, toda uma questão. E tem uns homens trans que já almejam fazer cirurgias, que são mastectomia, cirurgias de resignação de sexo biológico. E também tem uns homens trans que já fizeram cirurgias. Mas não que isso seja uma cadeia a ser seguida. Nem todo homem trans vai se hormonizar, ou porque ele não quer, ou porque ele precisa, nem por isso ele não vai ser homem trans, e nem todo homem trans quer fazer cirurgia. Existem homens transgêneros, que são os que só fizeram a transição de gênero, que não almejam fazer a cirurgia de transição, de mudança. Eu, por exemplo, eu sou transgênero. Existem homens transexuais, que são os que já almejam ou já fizeram a cirurgia de mudança das genitálias. Não que isso seja um pré-requisito para ser trans, mas normalmente essas são as etapas que acontecem na vida de um trans. E não necessariamente todo mundo vai passar por todas, vai dar a escolha de cada um, é uma luta individual de cada um mesmo, né? Questão de reconhecimento. A sociedade pressupõe que um homem trans tem que ser forte, barbado e malhado. E peludo, também tem essa questão do pelo. Eles cobram muito essa questão do homem trans ter uma aparência cis. Para ser homem tem que falar grosso, para ser homem tem que se impor, tem que ser parrudo, tem que ser forte, tem que ter peitoral, tem que fazer academia, malhar para ficar bombado. E isso acontece na simples brincadeira. Ah, cara, tu não parece homem não, tu tá assim, muito feminina ainda, tá muito meninazinha. Quando você se diz trans, a primeira cobrança é, roupas. Tem que mudar as roupas, porque essas roupas que tu estão usando não é masculina, não é de homem. Aí você já fica, tem que ter roupa de homem, eu tenho que ser obrigado a usar essa roupa. Tá. Então, pra eu ser respeitado pela sociedade, eu tenho que começar a usar essas roupas. Pra eu ser respeitado como que eu sou, eu tenho que me inserir nisso, porque só tem duas categorias, ou é homem ou é mulher. Eles já partem daquela intenção de que o gênero masculino tem que ser o famoso alfa. Que é o quê? Que é o cara mais forte, o mais robusto e o que mais grita. Que fala mais alto que aquele que fala e todo mundo consente. Aquela questão do medo que a gente falou, que não é respeito, mas um medo que as pessoas têm por aquilo. Aí começa, você não tem vontade de fazer transição hormonal? Pô, mas vai diminuir muito minha expectativa de vida. Tipo, meu coração vai crescer, vou ter problema nos rins, problema nos fígados, tipo, eu tenho que fazer esporte. Caralho, será que eu preciso fazer? Aí, tipo, começa a rolar essa pressão social mesmo da tua característica. Muitos homens trans sofrem essa cobrança social. Principalmente, nossa, eu tô falando aqui, eu tô lembrando que em uma das reuniões da associação, teve um rapaz, um parceiro que falou, foi dizeres da mãe dele, né? Olha, se agora tu quer ser homem, tem que ser homem mesmo. Não vem com essas viadagens pra cá, não. É pra ser homem mesmo. E tu começa a se autopressionar também. Pra ser respeitado na rua, pra pedir alguma coisa pro garçom e o cara te respeitar quando ele traz a comida e também quando ele te escuta falando, quando ele te vê com teu namorado e tudo mais. Eu me cobrava muito, tipo, no sentido, a pessoa me tratou no feminino, eu cobrava a mim. Será que eu tô andando de forma errada? Será que eu falei alguma coisa de forma errada? Um homem não falaria assim? Será que eu me sentei da forma errada? Então parece que é cobrado mais ainda essa questão de masculinidade, de ser bruto, de ser forte, de não ser afeminado, enfim, tem várias questões que é cobrado muito mais quando a gente é trans. Caramba, uma pessoa ficar se perguntando como deve andar para ser respeitado, como deve se sentar, como deve agir em X ocasiões, se moldando o tempo inteiro para que tenha respeito. Porque parece que se você não seguir um padrão, aquele padrão que a sociedade já impôs,
você não é homem, você não é reconhecido como tal. É uma violência sem tamanho, pra te falar a verdade, porque tu acaba perdendo tua personalidade, o que realmente você quer ser, pra entrar dentro de um padrão do que deveria ser. E é uma forma de tentar fugir dessa transfobia. A questão da voz, que eu tinha falado com você, é uma coisa que incomoda bastante, porque você vai ouvir, você abre a boca, você aparentemente tem um corpo que não mostra que você é um cara trans, e aí você fala, e aí vem uma voz mais feminina. Opa, desculpa, eu te confundi com um homem. Tipo, às vezes a pessoa até visivelmente me trata no pronome masculino, pronome correto, mas aí quando eu abro a boca, tipo, desaba tudo, entende? Você olha até para uma lésbica mais masculinizada, você já olha logo pra ver se tem intrusos, pra ver se tem seio. Se tiver seio, eu vou tratar como mulher. Se não tiver, eu vou tratar como homem. Quando eu vou falar com um cara no Uber, por exemplo, converso muito, né? E um dia o cara perguntou assim, esse é seu nome mesmo? Que tá no... Aí eu, sim, é meu nome, por que não seria? Aí ele, não. Tipo assim, ele tentou desdobrar, mas ele tava tentando entender o que eu era, assim, que ele só tinha que me levar pra casa, né? Esse tratar como mulher seria justamente esse assédio, seria justamente não respeitar o que eu tô me referindo com relação à segurança. Tem dias que você coloca o binder, né, que é a faixa, você coloca uma camisa que você gosta muito e tá marcando lá. Tu não quer sair, se sente mal, acha que as pessoas vão olhar, porque como eu ainda não faço uso de hormônios, não tenho uma fisionomia muito, né, masculina, digamos assim, então as pessoas, elas incrivelmente olham diretamente pro seio, pra tentar, o que é aquilo ali? E olha diretamente, e isso me incomoda muito. Os intrusos, eu acredito que é uma das disforias maiores que os homens trans têm junto à voz. Porque você, se é um homem trans que não tem contato com o binder, que é o que a gente usa pra tentar diminuir os intrusos, consequentemente, ele vai usar um top muito acochado e que, se marcar na blusa, ele vai tentar se curvar ao máximo para que isso não aconteça. Então já vai atrapalhar diretamente na tua saúde. Quando eu não tinha barba e minha voz não era grossa, mesmo já com hormônio, eu ainda era chamado no feminino. Mas depois da barba e a voz grossa, agora é o senhor Medina, senhor Graça. E é um privilégio que eu já tenho, uma vantagem dos que ainda são preteus, estão no começo da transição. Eu me vejo privilegiado com relação a eles, não no sentido da hierarquia que acontece realmente dentro do meio trans, mas eu me vejo privilegiado no sentido de realmente é nítido como a transfobia diminui. Antes eu chegava nos locais, eu chegava no barzinho pra tomar cerveja com minha galera, aí, ei fulana. Aí eu, não é fulana, porque eu tava só de boné. Aí hoje eu já não ando mais com boné, meu cabelo já tá um pouco maior, tá um pouco mais curto. E as pessoas já me tratam, e aí rapaz, e aí senhor, ei senhor, desculpa. Isso já me torna um pouco mais respeitado socialmente. A primeira vez que eu consegui ver que as mudanças estavam realmente acontecendo, eu fui no banheiro aqui da UFP, lá no CCHL, e eu tava tirando a camisa, tava trocando a camisa no banheiro feminino. Aí entrou uma senhora, tipo, ela foi no banheiro lá e saiu e falou assim, no meu tempo, se homem usasse banheiro feminino, era porrada na certa. E eu, tipo, foi pra mim. Mas só tinha eu e ela, eu falei, caralho, então talvez seja o momento de eu começar a usar o banheiro masculino. Você se aproxima desse padrão cis que a gente tanto tem falado. Então, se você se aproxima do que eles veem como natural, mas no momento em que descobrirem que você é um homem trans, volta. Só que quando você começa, como pré-T, a usar o banheiro masculino, rola aquela insegurança de chegar um transfóbico e te bater, ou tentar fazer coisas piores do que bater. Então, quando você
começa a sentir que você tá passado, você começa a se sentir mais seguro. Tá? Então, tipo, hoje em dia, eu me sinto seguro pra usar o banheiro de qualquer lugar. A minha última ex-namorada, né, a gente terminou porque, tipo assim, eu conheci a família dela, eles me receberam super bem. Eu ainda não tinha feito a mastectomia, ainda utilizava binder, que dava pra ocultar direito. Inclusive eu tava com essa blusa, tipo, que é bem justa, né, e dava pra ocultar direito tudo. Aí cheguei na casa dela, fiquei conversando com eles, a mãe dela ficou conversando comigo muito tempo, tipo, normal. Não, que minha filha, que não sei o que. Normal, tipo, eu acredito que ela já sabia que a gente tinha alguma coisa, entendeu? Só que ainda não. Aí começou a dizer que a filha dele era bom partido, não sei o que, lá. Aí, tipo, não passou 15 dias depois disso, aí a minha ex veio terminar comigo, dando uma desculpa aleatória, né? Aí passamos uma semana afastados. E depois dessa semana de afastamento, ela se reaproximou, pediu para conversar. E foi ela que me revelou que tinha terminado comigo porque os pais tinham descoberto que eu era trans. E aí botando pra pressão pra ela. Só que antes eles saberem que eu era trans, eu era o melhor partido pra filha, porque tinha trabalho fixo, não sei o quê, educado, comportado, charmoso, o que toda mãe fala o que quer pra sua filha, né? Só que assim que eles descobriram que eu era trans, eu virei pior capeta do mundo, sabe? Por exemplo, é aquela questão de, tipo, andar na rua e ninguém achar que você vai assaltar ele. Eu chegar num lugar e eu ser mais bem atendido do que se eu fosse um homem negro. Entendeu? Existe essa questão de ser um homem cis, hétero e branco. Pô, a gente vê esse governo, essa imagem que tá dizendo, Bolsonaro é o cara que esse aqui não é um governo, então é o cara que acha que um homem tem que ser cis, hétero, branco e rico. Eu acho que nossos homens trans negros sofrem mais, os nossos homens trans gays sofrem mais. Porque homem pobre, negro e de periferia não tem vez na sociedade. Então, isso pra mim não é masculinidade. Masculinidade sou o que eu sou, é o que eu entendo, as minhas práticas e as minhas atitudes socialmente. Com relação a assédio, nossa, minha aparência cis me salva pra caramba. Tipo, eu não sofro mais assédio. Não sofro de jeito nenhum. Como eram antes. Ah, chega no bar, ah, gostosa. E aí, beleza, linda, maravilhosa. Quero ficar contigo. Hoje não sofro. Eu Armando, não sofro. Pelo menos o assédio que eu sofro é das pessoas, às vezes, não saber que eu sou homem trans. Nós não somos assediados como acontecia em relacionamentos passados em que eu não havia me descoberto um homem trans. Então, um relacionamento lésbico. Era, nossa, na cara, entendeu? As pessoas ficavam mesmo olhando assim, ó, em cima de você mesmo. Apontavam. Posso participar? Eu nunca tive problema nos meus relacionamentos com as pessoas com quem me relacionei em andar na rua de mão dada e tudo mais. Coisa que eu já vejo, um problema que eu já vejo, por exemplo, num casal lésbico, num casal gay. Se eles andarem no meio da rua de mãos dadas, pode prestar atenção os olhares que eles recebem e o comportamento que as pessoas vão ter ao redor. Já se eu, um homem trans, hétero, passar com minha namorada, hétero, cis hétero, ninguém vai perceber. Caminhando de mão dada e aí de repente uma pessoa fala alguma coisa. Nunca. Sempre passou um casal cis hétero aqui. Mas a gente, como homem trans, a gente passa a sofrer outros tipos de assédio. As pessoas veem a gente como se fosse fetiche. Homens cis gays, após descobrirem sobre eu ser trans, ser um homem trans, eles realmente começam a olhar, a tratar diferente, a pegar contato mais... E isso incomoda bastante mesmo. Antes, não tinha muito, na verdade. Eu sempre fiquei com meninos, mas depois apareceu muitos caras. Incrivelmente apareceu muitos caras. Acho que mais por curiosidade, eu acredito que seja isso. Isso já aconteceu bastante comigo e com o David. Nós dois juntos, a mesma pessoa dando em cima dos dois. Sabe? Bem fetiche mesmo.
Já chegou, pelo menos pra mim e pra alguns amigos que eu tenho um contato, propostas, mas assim, tipo, a pessoa não chega conversando com a gente, já chega com uma proposta mais, porque eu queria conhecer um homem que tem um corpo diferente, justamente por ser um homem com uma genitália feminina. Dá muita raiva, porque a gente sabe que é por isso, entende? Eu tenho muita vontade de saber como é. Cara, tu não transa com homens? Por que tu tem curiosidade? Tu não já sabe como é? Dá muita raiva. É muito ruim, porque você se sente realmente um objeto. E você percebe que aquela pessoa não tá te vendo como um homem. Eu, pelo menos, eu percebo que a pessoa não tá me vendo como um homem. Tá me vendo como um objeto de prazer. Isso aí é ridículo. Então, eu como homem trans, às vezes eu tenho medo. Às vezes eu tenho medo de falar em público que eu sou trans. Por exemplo, desde que esse governo assumiu, palestrar, eu filtrei nas minhas palestras. Eu não palestro mais em todo lugar. Eu me sinto inseguro ao andar na rua, porque tenho medo das pessoas não entenderem quem eu sou e não me respeitarem da forma como eu me sinto, como eu quero ser respeitado. Mas, e assim, em relação a andar na rua, eu me sinto seguro porque a pessoa não mexeria comigo. Em relação a viver, eu me sinto seguro porque eu sei que as pessoas não vão interferir tanto na minha vida. Se elas, por exemplo, se as pessoas souberem que eu sou trans, vão passar a perguntar e a olhar mais. Se as pessoas não souberem, elas... é só um cara. Então sim, ter uma aparência mais próxima do padrão cis faz eu me sentir mais seguro. A questão de benefício da aparência masculina, eu gosto de muito contar pro pessoal quando a gente está conversando sobre. Que eu tinha um emprego antes, que eu tinha o mesmo cargo que eu tenho hoje, só que antes com aparência feminina, que eu não tinha os mesmos privilégios que eu tenho hoje. E nem o mesmo respeito que eu tenho hoje, antes. Então sim, já tenho os mesmos privilégios do homem cisgênero. Por exemplo, ser chamado para representar em reuniões, por parecer ter uma aparência mais forte do que outra pessoa. Eu com menos tempo de empresa, uma mulher com mais tempo de empresa, e eu apresento ela não. Então sim, a gente já sente, e é a mesma pessoa. Não tem aquilo que tipo assim, eu já passei por isso, né? Ir na rua e qualquer homem que eu visse pra mim era um agressor. Tinha que me cuidar, ficar com receio, sabe? Andar mais rápido, entendeu? E eu já vi que agora em dia as mulheres fazem isso comigo. Tipo, eu sei que eu não vou fazer nada nelas, entendeu? Porque não vou fazer mesmo. Mas elas não têm como saber o que tá passando pela minha cabeça. E tipo, é uma coisa que me deixa mal, porque tá sendo foda pra elas, e me deixa mal porque, tipo, eu tô sendo taxado de um agressor, um potencial agressor. Mas isso só foi depois da barba. Porque mesmo antes minha barba era bem ralinha, bem fina, tipo, só uns fiapos, sabe? Mas eu já tinha feito uma mastectomia, só que não tinha barba ainda. Mas depois que a barba começou a aparecer, nossa, eu nem sei como te descrever o sentimento que acorda em mim quando uma mulher faz isso comigo, entendeu? Eu me sinto muito mal, porque é uma coisa que eu fico, puta que pariu, eu não faria isso, entendeu? Mas tipo, eu me sinto mal também por ela estar passando por isso. Assim, nós como trans, se a gente já saiu de um gênero e passou pela transição para o outro, então a gente, além da gente conhecer as dificuldades dele e conhecer como é que funciona, a gente já deveria vir com aquela empatia. Poxa, se quando eu era de um gênero eu tinha dificuldade, por que quando eu for do outro eu vou causar dificuldade para ele? Sim, a gente fica mais empático. Tanto quando você tá num grupo de homens cis ou num grupo de homens trans, que você vê que ele tá sendo machista, mas você tem a necessidade de corrigir. Mas eu sou uma pessoa pró-feminismo, eu luto pelas causas das mulheres e sempre que possível, quando eu tô numa roda de conversa, tanto com homens trans como com homens cis, eu dou essa pincelada no feminismo e na igualdade de direitos. E agora nem sempre você corrige também. Então às vezes você começa a ser omisso ao machismo, porque quando você fala, não, tu é viado, então tu fala isso porque tu é menina, e aí tu já perde o respeito que tu tá ganhando. Então eu preciso proteger a mulher, porque eu já estive nessa situação, mas até onde eu posso proteger a mulher sem me colocar ali em risco também, esse risco social, entendeu? Então, nem todo homem trans está disposto a sofrer com isso. E a gente já tem homens trans mesmo que batem no peito e dizem, eu sou machista. Se a gente for parar pra pensar e pra analisar, é realmente nisso que tu tá querendo bater na tecla.
o que for remetido ao feminino não passa nenhuma segurança, vai sofrer uma violência. Vai sofrer uma violência. Seja dentro do busão, seja na festa, seja na rua, onde for. Então, uma forma também deles, de homens trans, se sentirem seguros, é não aparentar o feminino, de jeito nenhum. A gente não vive numa sociedade que é segura LGBTs viverem. Porra, desculpa o palavreado, mas porque eu fico com medo de sair de casa, ser reconhecido, porque essa sociedade, ela arranca os nossos corações. E de verdade, entendeu? De verdade. E eu não tô falando de modo figurativo. Não tô. A única forma que a gente tem de se sentir um pouco mais seguro é tentar chegar próximo a esse padrão.